Olha, não dá para entender o que está acontecendo no Vasco. Dois meninos da base que jogaram bem quando foram chamados, até fizeram gol no profissional, simplesmente foram mandados embora. Emprestado para jogar a Série B. A sensação é que eles estão sendo punidos por terem jogado bem quando entraram no profissional. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva em nosso canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, a opção todas. Assim, sempre que tiver vídeo por aqui, o YouTube te avisa. Tá falado? Vamos ver essa história aí. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o nosso programa Almoço Gigante. Estamos conseguindo voltar hoje, né, fazendo nossos 3 vídeos por dia, né? Fizemos o Café do Gigante, estamos aqui trazendo o Almoço Gigante. Hoje não vamos fazer o Resumo Gigante, que é o vídeo das 7 horas da noite. Isso porque vai ter live. Vai voltar live. Lives estão voltando hoje também. Estou recuperado aí, estou quase 100%. Então nós vamos voltar já a fazer a nossa live de pré-jogo, né? A live de pré-jogo vai começar às 8h15 da noite. 8h15 da noite, então a gente traz a live. Ainda não tem sentido, né? Colocar um vídeo 7 horas da noite com live 8h15, né? A gente faz a live 8h15 da noite de pré-jogo, assiste o jogo e depois do jogo a gente volta com a nossa live de pós-jogo lá para as 11 e pouca da noite, assim, 10 minutinhos depois, no máximo 10 minutos. Acabou o jogo, no máximo 10 minutos a gente entra, aí vamos trazer as notas, vai ter a nota dos jogadores e tudo. Vai ser bem legal, vai ser bem divertido. Bem, vamos falar dessa história agora aí. Eu vou deixar para falar sobre o jogo na live de pré-jogo, tá? Do Vasco vai pegar o Independente. A gente vai falar no pré-jogo, a gente fala sobre o jogo, sobre a partida. Agora deixa eu dar essa notícia aqui, porque, aliás, não vou dar notícia nenhuma, eu vou fazer o comentário da notícia, como sempre, né? O canal aqui é um canal de comentários de notícias, né? A gente não dá notícia. Cara, saiu a notícia que o Vasco emprestou o Paulinho e o Lincoln pro Volta Redonda, e o que tá pegando, detalhe do empréstimo, o que tá pegando é o salário, mas parece que o Vasco vai bancar parte do salário dos caras. Os caras ganham bem, mesmo sendo da base do Vasco, os caras ganham mais do que o Volta Redonda pode pagar. Aí eu pergunto, você vai prestar o Lincoln e o Paulinho, Paulo Ricardo, lateral direito, pro Volta Redonda? Pô, não consigo entender. E o teu treinador tá improvisando zagueiro, botando o Hugo Moura improvisado, não precisa contratar zagueiro, improvisa zagueiro. Porra, olha, a gestão do futebol do Vasco não faz o mínimo sentido. O Lincoln e o Paulinho tiveram pouquíssimas oportunidades no time profissional do Vasco. Mas quando tiveram oportunidade, entraram, jogaram bem e fizeram gol. O Paulo Ricardo, ele entrou e fez gol no profissional no início do Carioca, lembra? O Vasco estava aquele time meio mequetrefe, né? O Paulo Ricardo era o lateral direito, foi um destaque. Ele entrou, jogou 2 ou 3 partidas, jogou muito bem, fez o gol em uma, e aí depois ele não pôde jogar mais porque ele foi convocado para a seleção brasileira sub-20, que foi ser campeão sul-americano. O cara é campeão sul-americano sub-20 para a seleção brasileira. Pode pegar um lateral direito desse e vai emprestar para o Volta Redonda para disputar a Série B até dezembro. O Volta Redonda, um time que está lutando para não ir para a Série C, ele é o vice-lanterna da Série B, e você precisando de jogador, um jogador com saúde, um moleque novo, porque o reserva do Paulo Henrique é o Puma. Pô, mas o Puma, em dezembro, ele pode assinar um contrato e sair de graça. Né? Acho que o contrato dele acaba em dezembro, ele pode assinar hoje um contrato para sair de graça em dezembro, já pode assinar. E você tá ali, vai fazer o quê? Vai renovar com o Puma? Um cara que não joga, um cara caro. Por que você não faz negócio com o Puma e sobe o Paulinho? É a lógica, é a base, é o básico. Ele estava treinando já com um profissional. Não, vamos emprestar ele. Porque tem um dinheiro, deve ter um dinheiro aí. Deve rolar uma graninha aí. Volta Redonda vai pagar aí 10 mil reais para poder levar o cara para jogar 6 meses. Porra, que isso, cara? Não faz o mínimo de sentido. O empréstimo do Paulo Ricardo não faz o mínimo de sentido. O do Lincoln faz menos sentido ainda. Faz menos sentido ainda. Ah, mas no Lincoln nós temos o João Vitor, que é horroroso. O Maurício Lemos, que a gente não sabe como é que é, e mais ninguém. Só tem 2 jogadores, só tem 2 zagueiros por posição, cara. É o Lucas Freire e o Luiz Gustavo na esquerda. Maurício Lemos e João Vitor. Porque o Lucas Oliveira estava para ser emprestado, agora ser vendido, estava sendo negociado para o Sport. Vendido não, que o passe é dele, né? O Vasco estava abrindo mão para ele poder ir para o Sport. Ele não aceitou, porque o Sport ia pagar menos do que ele ganha no Vasco. Mas parece que tem uma oferta de um time da Série A por ele. E aí também ele recuou, pô. Parece que até ele aceitar ir para o Sport, ganhando um pouquinho menos, mas para jogar. Mas aí apareceu uma proposta dele ir para um time da Série A.
e aí ele continuar na Série A do campeonato, para ele é melhor, fica mais valorizado. E aí ele tá para sair do Vasco. Aí o cara vai sair do Vasco, você vai ficar só com o João Vitor e Maurício Lemos. Por que você não bota o Lincoln, cara? Fica com 5 zagueiros. Olha, o Lincoln que entrou, fez gol contra o Internacional também, jogou bem. Os jogadores estão sendo punidos porque jogaram bem. O moleque da base do Vasco entra, tem uma chance. Se for bem, mas tem que ser bom assim, tem que ir bem assim demais. Porque o Vasco não gosta de jogador da base do Vasco. Vê o Cauã Barros. Vê o Barros, que tá no América Mineiro. Tá fazendo gol pra caramba lá no América Mineiro. É destaque do América Mineiro, é titular absoluto do América Mineiro. É destaque lá, faz gol. E no Vasco não tem chance. O Vasco prefere ter o Cocão, o Esforza, o Paulinho, o Jair. Ninguém com saúde, ninguém com condição de jogar. O moleque tá voando lá. Por que o Vasco não traz o Barros de volta? Fala pro América Mineiro, ó, legal, aí tava precisando do cara. O cara se destacou aí, eu preciso dele. Vou te mandar, pra você não ficar sem ninguém, vou te mandar o Cocão e o Esforza. Fica com o Cocão e o Esforza e me dá o Barros. Porra, por que o Vasco não faz isso, cara? Por que o Vasco não traz o Barros? Que é muito mais jogador do que todos esses que estão aí no banco do Vasco. Barros tem saúde, tem futebol, é moderno, chuta de fora da área, passa bem. Quando jogou no titular do Vasco, fez 2 gols. Um gol do Sampaio Corrêa, outro pro São Paulo. Jogou poucos jogos, mas os jogos que jogou, ganhou, jogou bem. Jogou bem aquele jogo contra o Botafogo, no clássico aqui no Rio de Janeiro. Pô, o moleque foi destaque, mas daí pro Vasco não serve. Pro Vasco não serve, o Vasco não serve. O Cauã Paixão, que sempre foi um jogador de ataque, de ponta, veloz, driblador, o cara brigou lá com o Medel, o Vasco tirou ele do Vasco, mandou ele pro América de Natal. Aí o Vasco emprestou ele, isso aqui agora trouxe ele, já vendeu ele. Já vendeu. Ninguém sabe por quanto, ninguém sabe nada. E agora esse empréstimo maluco pro Volta Redonda, pro cara disputar a luta para ir pra Série C. Pô, qual é o estímulo pra um garoto desse? O que tu tá falando pra um garoto desse? Olha, você não serve para jogar no Vasco, você serve para jogar, para disputar se você vai para a Série B ou Série C. Você é um jogador que disputa a Série B ou Série C. Jogador de seleção brasileira, cara. Tanto o Lincoln quanto o Paulo Ricardo, que é o Paulinho, lateral direito. Olha, muitas escolhas erradas na gestão de futebol do Vasco. Tá tudo muito estranho, tudo muito esquisito. E aí, não sabe por que tá nessa situação na tabela. São muitas escolhas erradas. É a gestão que comete muitos enganos, muitos erros toda hora. Toda hora. O diretor técnico dispensa jogadores que não poderia dispensar e contrata jogadores que não tem que contratar. Essa aqui é a verdade. Vamos ver se o Thiago Mendes vai jogar realmente daqui a 2 semanas. Precisa de 2 semanas para entrar em forma. Vamos ver se ele vai, e daqui a 2 semanas ele vai estar pronto ou se ele vai ter outro dodói. O Coutinho ficou 1 ano. O Coutinho fez 1 ano agora de Vasco. Já teve 7 lesões. 7 lesões em 1 ano no Vasco. 7 lesões. Agora foi uma dor na panturrilha. Já entrou no jogo lesionado. Pô, que tipo de jogo? Com esse jogador você quer chegar aonde? Aonde você quer chegar com um jogador desse, cara? Aonde você acha que você vai disputar o quê com um jogador desse? Os grandes times não têm esse tipo de jogador, cara. Acabou. Ninguém tem um veterano que tá lá se arrastando porque ama o clube. Acabou isso, cara. É futebol, é correria, é disposição, é garra, é intensidade, é marcação. O cara não tem mais isso, acabou. Ninguém no mundo tem uma proposta por Felipe Coutinho. Aí agora ele foi rescindir com o Aston Villa, não apareceu ninguém no mundo cogitando, cotando, sondando ele. Ninguém, na Arábia não querem ele, na MLS também não querem ele. Ninguém quer o Felipe Coutinho, cara. Só o Vasco quer o Felipe Coutinho. É isso. Você acha que algum time do Brasil vai contratar Felipe Coutinho? Tu acha que o Coisa Ruim da Gávea quer o Felipe Coutinho? Mentira, não quer, cara. Tu acha que o Palmeiras quer o Coutinho? Não quer. Tu acha que o Botafogo quer o Coutinho? Não quer. O Fluminense não quer. Ninguém quer, cara. Os grandes times que estão disputando alguma coisa, ninguém quer o Felipe Coutinho, cara. Mas é que é verdade. Só o Vasco que quer. E olha que eu até acho que ele, no Vasco de hoje, ainda pode ser útil. Só acho que ele não pode jogar o jogo inteiro e todos os jogos. Se ele está sentindo dor, piscou o olho, hoje eu estou piscando, acordei com o olho machucado. Estou piscando o olho, está doendo. Não joga. Pode jogar. Está com dor, não joga. Não vai jogar. Tá com qualquer dodóizinho, não pode jogar. É isso que tem que fazer com o cara, não vai jogar. Não vai jogar e vamos fazer um plano aí de pagamento
em cima de jogos que você disputa. Acabou, porra. Agora, o jogo que ele jogar intensamente, eu acho que ele pode ajudar, Como ele ajudou naquele jogo contra o São Paulo, ele estava inteiro naquele jogo. Mas não ficou inteiro com o jogo Botafogo. Será que vai estar inteiro no jogo contra o Grêmio? No Grêmio? Contra o Grêmio aqui em São Januário, sábado, ele vai jogar. Ele vai jogar. Estando bem ou estando mal, ele vai jogar. Com a dorzinha, um pouquinho de dor, ele vai entrar. Porque ele é o cara, ele tem que jogar. É ele que se escala. E o Vasco pega 2 meninos da base, com saúde, jogadores de seleção brasileira, e vai botar lá no Volta Redonda. O moleque disputar se vai cair para a Série C. Não, o Volta Redonda é o vice-lanterna da Série B do brasileiro. E você vai botar esse cara, botar 2 moleques da base, que incentivo é esse? Que incentivo é esse que você vai dar para os garotos da base do Vasco? Botar para os caras para disputar? Não é para dar minutagem? Não sei. Eu não acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena você se livrar das baranas. Se livra do Lucas Oliveira, se livra do Puma Rodrigues e bota menino da base. Bota menino da base para jogar. O Zucarello tem que estar no profissional, já tem que estar treinando no profissional, tem que estar jogando. Não pode você ter o Coutinho, Garré. Se o Garré não funcionar, não pode você, no meio de um jogo, você precisar mudar um jogo que você está perdendo de 1-0 e botar o Alex Teixeira. Não pode. Jean Davi, Puma Rodrigues, que está lá só salário alto, nem joga. Quem mais que a gente tem que falar aí? Lloyd Augusto, o próprio Garré, o Alex Teixeira. Os caras todos não tem que mandar embora, cara. Tinha que limpar esses caras agora na janela. Mas a diretoria do Vasco, ela é omissa. É uma diretoria ridícula, que está há mais de 1 ano para contratar um atacante. Não conseguiu contratar um atacante. Não são 2, né? Um atacante não conseguiu contratar ainda. A janela já está aberta aí desde quinta-feira passada e você só contratou um jogador e mesmo assim tem uma denúncia aí braba de que foi no nível de chantagem. E olha, tem sentido, que é o mesmo empresário. E o troço só destravou, estranho, né? Destravou o Léo Jardim e aí assinou com o Thiago Mendes. Estranho, o mesmo empresário. Realmente é estranho. É esquisito. E ninguém vem a público falar nada. Ninguém deixa pra lá. O torcedor do Vasco, o cliente do Vasco, que se dane. Uma empresa que trata muito mal o seu cliente. Trata muito mal. O Vasco trata muito mal o seu cliente. Muito mal. A gestão do Vasco, ela é horrorosa. No futebol, então, ela é péssima. Pífia. Ridícula, um monte de gente inexperiente e amador tratando o futebol que é profissional. Olha, vamos rezar muito para não ir para a segunda divisão. Não pelo time, não. Claro, o time também não é bom, mas pela essa gestão aí, pelo que acontece dentro do Vasco, né? O que aconteceu, você acha, depois daquela derrota do Botafogo? Onde os jogadores entraram nitidamente assim, desconectados da partida, lerdos, sem vontade. Os caras do Botafogo passando e os caras do Vasco olhando, sem preparo físico. O Pedrosa falou isso no programa outro dia. Falou, como é que pode? O Botafogo vem de um torneio desgastante, um dos maiores clubes do mundo, lá nos Estados Unidos, uma viagem grande, viajou por várias cidades lá, se desgastou, disputou vários jogos em poucos dias, veio e atropelou o Vasco fisicamente, que estava 30 dias treinando. Como é que pode um negócio desse? Tem alguma coisa de muito errado dentro do Cruz Maltino. Foi essa frase do Lucas Pedrosa e eu endosso. Realmente há algo de muito errado dentro de São Januário. Tem algo muito errado. E eu acho que as coisas que estão muito erradas se chama diretoria executiva do Vasco da Gama. Os caras não entendem nada de futebol e ficam aí babando, posando de maioral, com soberba, não quero dar entrevista, eu não falo, não vem dar uma coletiva, não explica o que está acontecendo, não quer saber de ser perguntado de nada, até porque um é o enviado de Deus e o outro é o irmão do enviado. Aí é difícil demais você lidar com pessoas desse porte. Galera, grande abraço, fique com Deus. Não esquece, tá, de deixar o like, não esquece de deixar o seu comentário no vídeo. O comentário é legal também. Tudo que você possa interagir com o vídeo vai ajudar a gente nesse momento aí, que a gente foi um canal parado, é praticamente um vídeo só por dia, caiu muitas visualizações. Se você puder ajudar a gente, fazer um canal retomar, então comenta, compartilha aí nos seus grupos, WhatsApp, Facebook, Telegram, deixa o like no vídeo e também se inscreve no canal se você não for inscrito. Tá falado? Fique com Deus, um grande abraço e 8h15 da noite, às 20h15, a gente vai estar aqui ao vivo na nossa live de pré-jogo para falar de Independente Del Valle e Vasco, que vai ser também
um sacrifício, um sufoco danado. O jogo vai passar no SBT, hein? O jogo vai passar no SBT, tá bom? E na Paramount também. Mas o jogo na TV aberta é no SBT. Fique com Deus, um grande abraço, até logo mais. Fui, tchau.